Pois bem, meus amigos, bom dia. Agora nós temos o terceiro e último vídeo da última parte das vacinas do Brasil. As doidas e doídas vacinas da história desse país, né? Dentro daquela lógica de que um pouquinho de história faz bem, né? Mal, certamente não faz, faz bem, não é? Nós paramos no segundo vídeo dentro do dilema de como conceituar teoricamente o bolsonarismo enquanto um fenômeno de massa. Vimos que todas as facilidades nos induzem à ideia de fazer uma comparação entre o fenômeno clássico do nazismo e alguns aspectos do bolsonarismo. Na verdade, isso não é uma verdade, né? É uma espécie de acomodação teórica, de impertinência conceitual, de facilidade intelectual recorrer a isso, né? Porque você passa a ter clichês pelos quais você pode xingar o bolsonarismo, negar o bolsonarismo, denunciar o bolsonarismo. E isso não resolve o nosso problema, tá? Eu deixei para agora a compreensão de duas coisas, por exemplo, que desqualificam absolutamente essa visão autômata de associar o bolsonarismo ao nazismo. Você quer ver que coisa interessante? Pega os aspectos econômicos, por exemplo. O que é que caracteriza o bolsonarismo sob o tacão de Guedes? O Guedes pode ser entendido como um totem do privatismo levado às últimas consequências. Certo? É o radical liberal, privatista, entreguista, especulador, com suas raízes profundamente vinculadas às grandes corporações especulativas a nível internacional. E é isso que ele quer para o Brasil. É isso que ele quer para o Brasil. Esse é o receituário dele. É queimar ativos, é queimar estatais, né, como forma de tentar cumprir um equilíbrio fiscal que ele nunca vai conseguir. Né? Ora, meu Deus do céu, se você pegar o nazismo, as ditas empresas monopolistas ou estratégicas, do ponto de vista da intenção da construção da economia nazista de uma forma geral, ou essas empresas ou são nacionais, ou são nacionais, estão sob controle, sob intervenção ou sob orientação do Estado. São empresas estrategicíssimas, não é? Que não escapam ao controle do Estado. Uma outra coisa fundamental é o próprio Estado. Se você pega o bolsonarismo, o que é que caracteriza o bolsonarismo? A capacidade de entrar por dentro e liquidar o Estado. O Estado está derretendo, o Estado está se esfarelando, o Estado está se desmontando. Suas agências, seus marcos regulatórios, suas políticas públicas acabaram definitivamente. Tá? Você tem um espólio de Estado que tem sido constantemente pilhado por especuladores e políticas orientadas por cartéis, que são verdadeiras matilhas de predadores. Essa que é a questão. Eu acho que aquela infeliz frase daquele infeliz ministro um dos trogloditas do bolsonarismo, acho que é o Salles, né, do meio ambiente, naquela fatídica reunião transmitida, a frase dele é muito sintética. Olha, abrimos a porteira, deixa a boiada passar. Que boiada? Que boiada? É a boiada predadora, é a boiada dos especuladores, é a boiada da matilha dos que avançam sobre as políticas de Estado. Olha, meu amigo, se você pega o Estado nazista, é exatamente o inverso disso. Era um Estado, na verdade, ultra tentacular, era um Estado leviatanesco, era um Estado onipresente, era um Estado orientador e senhor de todas as políticas públicas. Então nós estamos absolutamente na contramão, dentro do bolsonarismo, daquilo que é o nazismo clássico. Portanto, forçar essa barra da interpretação é uma bobagem muito grande. Tá bem. Então, se não é o nazismo clássico, é o quê? Ah, bom. Você tem aí um bando de aventureiros, ao meu ver, de delirantes teóricos, não é? Que cria um movimento conhecido como tradicionalismo. Me parece ser esse o nome da rosa. Me parece ser essa a fantasia de plantão para saciar a sanha do capital. Tradicionalismo é a expressão. O que é o tradicionalismo? É? Ele pode ser entendido como um movimento conservador de extrema direita que parte do seguinte pressuposto. Né? A democracia, tal qual concebida por Rousseau, por Montesquieu, por Diderot, pelo conjunto dos pensadores iluministas de uma forma geral, a democracia, na cabeça
dos homens que seguem, que articulam, que concebem esse movimento chamado de tradicionalismo, a democracia não é, na verdade, nenhum resultado do progresso moral em função da evolução científica e do conhecimento que nos leva à plenitude da liberdade política. Democracia não é isso, é uma bobagem essa ideia vendida pelos iluministas. E mais, o iluminismo ele não é o caminho para a realização do núcleo normativo da modernidade. Ou seja, a sociedade hoje é tão mais complexa, com tanto mais conflitos, com tantas outras variáveis, que na verdade o iluminismo e suas formulações clássicas não conseguem se colocar como núcleo normativo de tudo isso. E aí então, isso lhes autoriza a entrar com os dois pés na crítica ao iluminismo e principalmente à razão. Né? Fechando com a seguinte constatação, de que a democracia liberal do Ocidente é uma manifestação da decadência e da desintegração dos valores da tradição. A democracia não consegue mais garantir isso que eles chamam de transição. É óbvio que a ideia de transição, de tradição na cabeça dessa gente está associada à rígida separação de castas, de classes, de estamentos sociais e à manutenção dos privilégios dos de cima. É isso que é entendido como tradição. Claro que isso não é explicitado de uma forma geral. E aí é interessante, porque na verdade este movimento vem se gestando desde os anos 90, mas ganha força com a entrada dos anos 2000, impulsionados por três coisas basicamente. Primeiro, pelos atentados de 11 de setembro de 2001. Aquilo desmoraliza absolutamente a maior das democracias do Ocidente, que é os Estados Unidos. Depois, veio a grande recessão de 2008. Não é? Ou seja, e aí o Estado de concepção liberal ele não tinha paradigma algum para tentar cuidar disso, embora já tivesse passado pela experiência de 1929. Na verdade, o Estado liberal, na sua formulação clássica, ele não tinha condição de responder a esse tipo de coisa. E talvez o ápice de tudo isso seja o colapso, a falência das políticas europeias para tratar com a questão das imigrações de uma forma geral. As praias da Espanha, as praias da Itália, as praias do sul da França, lotadas de imigrantes desesperados, empurrados pela intolerância, pela perseguição política, pela fome, pela instabilidade, apinhavam essas praias de imigrantes que, na verdade, o homem branco cristão europeu não tinha como absorvê-los. Isso, na cabeça dessa gente, era um sintoma aparente da degradação dos institutos do liberalismo clássico, do iluminismo, vai por aí afora. Bom, e aí é muito interessante. Se essa gente nega o racionalismo, se essa gente nega o iluminismo, onde essa gente vai buscar guarida teórica, filosófica que os alimente? E aí, pasmem vocês, porque essa gente vai acabar mergulhando no esoterismo, vai acabar mergulhando num filão filosófico espiritualista de caráter hinduísta, resgatando alguns conceitos, por exemplo, como o de Kali Yuga, que dentro do hinduísmo é a instituição, é a entidade que entende ou que sintetiza uma nostalgia racista, da necessidade de que as castas superiores têm de dominar as inferiores. Então, olhe bem, eles partem do pressuposto de que o deslocamento da casta de escravos, o conceito de casta é um conceito iduano, por uma política de inclusão social, acabou sendo o fator fundamental que empurrou a sociedade ocidental para as trevas. Então, eles associam trevas à ideia da inclusão social. Eles associam trevas à ideia da igualdade de direitos. Eles associam trevas a uma ameaça que os de baixo podem representar para os de cima. Então, segundo eles, diante de tudo isso, como retornar à ideia dourada? Não é? A única possibilidade seria uma grande batalha a ser travada a mando e sob comando do Senhor Vishnu, que nos presentearia com a redenção. E o que é a redenção? É a eliminação desta casta inferior, fazendo prevalecer uma ideia de pureza e de nobreza da raça. Casta inferior, nobreza da raça, Senhor Vishnu, o que nos apresenta a redenção, quer dizer que essa mistura de esoterismo filosófico transcendental hindu com o extermínio das castas inferiores e restabelecimento
da pureza da raça. Isso é eugenia. Isso é eugenia, da mais pura, não é? Muito bem. O que mais compõe esse conceito dos tradicionalistas? O que é que mais os caracteriza? Primeiro, um ultranacionalismo. Ao contrário da onda radicalmente neoliberal dos anos 80, da abertura indiscriminada dos mercados, da formação de grandes megablocos, da desregulamentação das relações capital-trabalho, da liquidação de qualquer tipo de barreira alfandegária, de uma profunda integração entre as economias, agora não. Agora prega-se uma espécie de ultranacionalismo, onde os blocos devem se dissolver, os acordos, principalmente europeus, devem ser pontuais, e a preservação do ultranacionalismo deve orientar as políticas. Boris Johnson e o Brexit parece ter sido a primeira grande vitória dos tradicionalistas, de uma forma geral. O que mais? A redução drástica da imigração, para que não seja contaminado culturalmente, etnicamente, essas populações europeias na busca da sua pureza, da sua supremacia enquanto casta. Tá bem? Precisar enfrentar o Islão, que seria a grande ameaça para esta pureza europeia, espiritual, religiosa, étnica, comportamental e de valores que preservassem a ancestralidade e a história europeia. Portanto, o combate ao islamismo tem que ser fundamental. Uma outra coisa que caracteriza é o negacionismo, que não é novidade se vocês pararem e pensar. Há um negacionismo que vem de há muito tempo. Primeiro, uma espécie de negacionismo climático. Por mais que você tenha pesquisas conclusivas, por mais que você tenha alerta constantes das comunidades científicas, por mais que você tenha a ONU insistindo nisso, tá? Há uma negação, há uma tentativa ideológica para colocar, na verdade, a luta pela preservação ambiental como uma coisa de louco, como uma coisa de quem vê o mundo de forma fragmentada, por uma coisa de românticos delirantes, e que é uma grande panaceia, uma grande mentira, a ideia de que o planeta caminha a passos aceleradíssimos para o processo de insolvência ambiental. Ora, quantos de vocês já não veem isso há décadas? Não é? Então, o primeiro negacionismo é esse. O segundo negacionismo que vem é o negacionismo histórico. Não é? Não existiu a Shoah, não existiu o Holocausto judaico. Isso é uma mentira. Ou no Brasil você tem figuras menores, figuras periféricas, como se fosse piolho de peruca alheia, né? Aquela figura, o Leandro Narloche, que é capaz de escrever um guia politicamente incorreto da história do Brasil e dizer que a forma mais nobre, socialmente, historicamente, mais digna de resistência à escravidão, que são os quilombos, não era outra coisa senão a expansão da escravidão, agora traduzida em termos bando. Perceba que esse negacionismo é um fio que se alimenta há muito tempo de uma corrente de energia capaz de quebrar todo o questionamento a isso que interrompa o caráter predatório da acumulação. E o último negacionismo é esse que tem aí. Você vê urrando, latindo desesperadamente figuras dizendo que não, é gripezinha, enfim, já discutimos isso. É negar esse tipo de coisa. Tá bem? Bom, e aí tem um outro componente disso bastante interessante, que faz parte do tradicionalismo, que é o combate àquilo que eles chamam de marxismo cultural. Então eles entendem o seguinte, olha, o que é o marxismo cultural? É um plano da esquerda de se infiltrar nas instituições, de uma forma geral, para destruir os valores ocidentais por meio de uma colisão formada por quem? Por negros, por estudantes, por mulheres militantes de uma forma geral e por homossexuais. Então perceba, quando você fala negros, quando você fala gays ou heterossexuais de uma forma geral, quando você fala em mulheres militantes e quando você fala em estudantes, pronto, está dado o quadripé da estigmatização. Ou seja, é gente que tende a andar ao lado da trilha, subvertendo a trilha. Tá? Bom, então a ideia é que, na verdade, há que se eliminar a proteção a essas minorias, porque é a única forma que você tem de acabar com esses militantes. De novo vem o papel redentor do tal do senhor Vishnu. O
seja, você joga esses segmentos, os identificam com as castas de baixo, tá claro? E o Senhor Vishnu os extermina. Olha, meu Deus do céu, você quer mais eugenia do que isso, você quer mais higienismo do que isso, você quer mais racismo do que isso. Mas para que isso aconteça, para que você possa, sem nenhum drama de consciência, politicamente sem contestação, jogar essas camadas no lixo, voltar-se contra elas, retirando-lhes direito, retirando-lhes a cidadania e retirando-lhes a vida, tá bem? Você tem que não permitir qualquer política inclusiva. Né? E aí, meu amigo, é uma luta da vida contra a morte. Retirar política inclusiva significa retirar direitos mínimos de cidadania, significa retirar a possibilidade de que o cidadão continue existindo, significa não ter políticas públicas para atender demandas sociais historicamente reprimidas, no campo da saúde, da habitação, do transporte, do saneamento. É isso que significa liquidar essa população. Ou seja, quanto menos o Estado, enquanto agência reguladora, gasta com isso, mais sobra para o processo de acumulação. E nesse aspecto é interessante que o conceito de Estado neoliberal, inaugurado pelo Consenso de Washington, não se difere em muito do conceito desse Estado do chamado tradicionalismo. Tá claro? Bom, e aí é interessante, para que nós não digamos que isso é uma coisa delirante, né, de algumas partes de pensadores loucos, esotéricos, não, meu amigo. Isso é uma onda articulada, avassaladora, que começa a ganhar espaço. Por exemplo, a figura central, a figura seminal nesse processo é Steve Bannon. Se você for ver, ele não está sozinho. Vejamos se não, olha lá. Por exemplo, quem se articula, quem se vincula a este movimento tido como tradicionalismo? Portanto, que se torna um caudatário do chamado grande mago Bannon, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Pega, por exemplo, na Bélgica, o líder da chamada extrema-direita flamenga, o Michael Modric-Kamen. Na Itália, o Matteo Salvini, que também é ligado à Fratelli d'Italia, de formação neofascista, aliada à Liga do Norte. Na Hungria, Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria. Na França, a Marine Le Pen, da Frente Nacional. Na Espanha, Javier Bardadi. Na Holanda, o Geert Wilders, que é o líder xenófobo holandês, cujo partido político se tornou o segundo no parlamento holandês. Na Inglaterra já falamos. Na Alemanha você tem a Alice Weidel, que dirige a Alternativa pela Alemanha, não é? Que tem 15% do parlamento. E o mais engraçado, que essa articulação passa, pasmem vocês, por dentro do próprio Vaticano. Ou seja, a ideia de isolar o Papa Francisco, a ideia de isolar as suas homilias humanistas, a ideia de isolá-lo enquanto alguém que é porta-voz da denúncia da opressão, da miséria, da exclusão, da intolerância, passa por buscar apoio em dois cardeais, basicamente. O poderoso cardeal Burke, dos Estados Unidos, e o cardeal Martino, da Itália. Bem, esses dois cardeais são o expoente daquilo que há de mais conservador, mais à direita no interior do Vaticano. E mais, eles acumularam um poder político enorme no interior do Vaticano, da Santa Sé de uma forma geral, digamos assim, e que tem uma enorme potencialidade política de desestabilizar o Papa Francisco. Tá bem? Bom, o que eu quero dizer com isso para vocês é que, na verdade, este projeto do chamado tradicionalismo, se no primeiro momento ele parecia uma coisa de esotéricos, delirantes, não. Você vê, por exemplo, que ele se articula com a concretude política, não é? E com postulados ideológicos muito bem consolidados. Não é? E aí é interessante nessa história toda. Esta articulação tem o nome? Tem, chama-se O Movimento. Não é? Segundo, tem um guru? Tem Steve Bannon. O Steve Bannon é de tudo um pouco que você pode imaginar. Ele foi produtor cinematográfico, ele foi diretor de cinema, ele foi publicista, ele foi político, ele foi banqueiro, ele foi roteirista de cinema, cientista político, banqueiro de investimento, radialista, presidiário, assessor do Trump. Inclusive, o Trump teve agora que indultá-lo ao final do seu mandato para que ele não voltasse para a cadeia. Não é? Bem, então, na verdade, este homem é o grande guru intelectual deste movimento como um todo. Ou se é o grande guru, ou pelo menos é a grande referência que se conhece. E logo ele estreita laços de relação com a figura do Olavo de Carvalho. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar meio rápido sobre ele.
E os dois, na verdade, acabam tentando fazem do Brasil um laboratório de experimento da ponta da penetração do tradicionalismo na América, de uma forma geral. É? E como as coisas vão se encaminhando? Primeiro, ele abre relações com setores consideráveis da sociedade brasileira, do conservadorismo brasileiro. Você tem que tentar lembrar que com o final da ditadura militar, com o início da redemocratização em 1985, nós temos um início, um impulso de rearticulação da direita de uma forma geral, né? Inspirado muito por uma obra chamada Orville, O Livro, né? Que é uma obra baseada no negacionismo histórico produzido nos porões do regime militar para tentar exatamente dinamitar, acabar com o chamado Brasil Nunca Mais, pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Esse livro, Orville, ele vai delinear a reação da direita brasileira, no sentido de negar os crimes cometidos pelo regime militar, de recontar a história, bem dentro da linha do negacionismo histórico. Porque nos anos 90 já estava em plena efervescência, uma profunda articulação da direita, e principalmente da chamada juventude de direita. E a figura do Olavo de Carvalho aparece como um guru da direita juvenil brasileira, com 3 obras básicas, uma obra chamada Nova Era, uma obra chamada Revolução Cultural, e essas 2 obras se opõem basicamente àquilo que se chamava de marxismo cultural em suas estratégias gramscianas, que não dá tempo de discutir aqui, e uma obra seminal, básica dele, chamada O Jardim das Aflições, onde ele defende a importância do legado do Império Romano na consolidação da cultura ocidental e mais, o que torna mais importante o Jardim das Aflições. Ele vai começar a apresentar técnicas de manipulação mental coletiva como arma política, como forma de arma política. Em 2005 ele vai embora para os Estados Unidos, Olavo de Carvalho. E lá ele estreita as relações com Bannon, e bem como Bannon, ele também cria um programa de rádio chamado The True Outspeak, voltado para a extrema-direita. E aí é que ele começa a propagar o chamado discurso do ódio. O tal do discurso do ódio vai ganhar proporções inusitadas, porque ele passa a passar essas técnicas a partir do programa de rádio, o que vai fazer com que ele angarie um público de extrema-direita que vai lhe sustentar no primeiro momento nos Estados Unidos. Tá? Bom, e o que é o tal do discurso do ódio? É o desenvolvimento de técnica argumentativa que torna o debate impossível. A chamada retórica do ódio. Ou seja, não há racionalidade no debate. Na prática não há debate. O debate é substituído pela virulência, pela agressão, pela desqualificação do opositor, por reduzir o opositor à condição de inimigo a ser eliminado de toda e qualquer forma possível. Não é? Então esse processo de estigmatização, de negação do debate, de desqualificação do opositor, de agressão verbal constante contra ele, encontra inclusive no apelido como forma de estigmatizar. Lembremos aquela pessoa que de primeira hora era o grande articulador da candidatura do Bolsonaro, era o presidente do PSL, foi para o governo Bolsonaro, se desentendeu com o Bolsonaro, o tal do Bebiano, não é? Bom, o que aconteceu? Quando ele compra a disputa com o Bolsonaro, a agressividade do chamado gabinete do ódio do Bolsonaro é tão grande, e o apelido colocado nele passa a ser Baby Anos, a tal ponto que ele não aguenta isso, infarta e morre o caramba 4, que deixa clara a eficiência do chamado gabinete do ódio, do chamado discurso do ódio. Interessante como é que essas técnicas vão ser adequadas a um processo eleitoral, a um projeto eleitoral, Bom, como é que a coisa começa a funcionar, na verdade? Primeiro, não há uma campanha propositiva, não há nada de propositivo para a sociedade civil, para a nação, não há um projeto a ser disputado, não é isso que vai interessar. O que vai estar na crista do negócio é um processo de microdirecionamento digital para o perfil de usuários de redes sociais. Ou seja, você mapeia perfis que são simpáticos a este viés de extrema-direita, ou mesmo que no primeiro momento não são fiéis à extrema-direita, podem ser cooptados para uma candidatura dessa, baseado na agressividade, baseado na liberação dos instintos mais primitivos, baseado no antipetismo, baseado na fragilidade diante do bombardeio da imprensa, baseado na desilusão com o tal do político clássico, histórico. Então você desenha esses perfis. E aí você cria todo o mecanismo de microdirecionamento digital para esse tipo de perfil dos usuários em redes sociais, principalmente o tal do WhatsApp.
E você faz isso a partir, obviamente, da análise de milhões de dados daquilo que se convencionou chamar de Big Data. Não é? Por exemplo, você tem uma professora, Kalil, uma antropóloga, onde ela fez o levantamento e chegou à conclusão de que o microdirecionamento da campanha do Bolsonaro se baseou em 16 perfis distintos de eleitor. Não é? Para cada um deles havia um discurso que os seduzissem mais. Então você não tem uma campanha nacional propositiva que se agarre a um projeto e que defenda um projeto de nação, de país e sociedade. Não. Você mapeia isso e você cria tantos discursos para tantos ou quantos perfis diferentes forem necessários. Tá bem? Isso permitiu ao Bolsonaro, por exemplo, secundarizar a participação em debate, secundarizar a presença, já que ele não tinha muito tempo de televisão, secundarizar a presença do discurso convencional e dos meios convencionais de propaganda eleitoral, que era a TV aberta. Tá bem? Bom, o grande problema nessa história é que o discurso do ódio, se num primeiro momento ele limita a agressão à agressão psíquica, né, a agressão emocional, a agressão pela palavra, isso é antiporta, né, isso é antessala para que essa violência se traduza em violência física, em extermínio. Até porque você trata o teu concorrente não como um concorrente, não como alguém com o qual você tem que debater política, ideológica e programaticamente. Não. Você elege aquele componente, ele tem que ser eliminado. Se no primeiro momento a eliminação é, digamos, política e retórica, no segundo momento a eliminação pode ser física. Tanto é assim que a ONU percebe o problema que isso pode significar. Ou seja, de como a violência simbólica pode induzir a violência física. Desde 1990 para cá, na verdade, a ONU vem se preocupando com isso, tá? Para tentar ver como é que se faz para evitar. Bom, e como é que são essas técnicas de manipulação política? Na verdade, o Olavo de Carvalho vai estudar desde as teorias do condicionamento de Pavlov russo, na virada do século XIX para o século XX, até os atuais, os contemporâneos. Uma das grandes preocupações do Olavo de Carvalho foi tentar entender ou desenvolver técnicas que efetivem, que garantam a submissão e a fidelidade canina constante dos súditos em relação ao guru religioso ou dos militantes em relação ao líder político. E ele chega a uma conclusão bastante interessante. A conclusão de que a tática de estimular discursos contraditórios o tempo inteiro é fundamental para você manter essa massa de súditos, de fiéis, de pessoas embasbacadas com a sua liderança. Por quê? Porque esse discurso contraditório, estimulado constantemente, leva a figura do súdito, leva a figura do militante, leva a figura do crente, não é? A uma espécie de cansaço psíquico emocional, de maneira tal que ele pega e entrega este imbróglio, essa situação que ele não consegue resolver, que ele não consegue entender, que ele se vê insolvente diante disso, desses estímulos contraditórios. A redenção dele é entregar a sua compreensão para quem emite o discurso, dando-se não por vencido, mas em busca de uma espécie de consolação, de uma acomodação, de não tanto questionamento, porque a capacidade psíquica, cultural, a capacidade cognitiva e intelectual dele não lhe permite buscar compreender as contradições. Então ele se rende. E aí ele entrega-se, até por uma questão de estabilidade psíquica, ele entrega-se ao guru. Algo do tipo assim, ele deve saber o que ele está falando. E isso é muito comum você encontrar no discurso por aí, né? E de fato isso vai ser muito interessante. E mais de fato ainda, é que o Olavo de Carvalho não tira nada disso. Não tira isso do nada. Como todos os grandes, como todos os líderes, os pensadores do movimento do tradicionalismo, ele também passou por uma experiência, digamos, teológica, psíquica muito interessante. Porque o Olavo de Carvalho, ironicamente, por um bom tempo foi muçulmano. Chegou a ter 3 mulheres ao mesmo tempo. E aí ele se volta para a chamada tarika islâmica, que era, entre várias práticas do islamismo e várias correntes místicas e religiosas do islamismo, uma espécie de confraria esotérica da corrente contemplativa do Islã, que ensina essas técnicas como forma de manipulação. Então, se ele tira de algum lugar, é aí. E como foi eficiente essa escolha, né? Se você pegar, existem situações, por exemplo, pega o processo de destruição do Moro, né? O Moro era o grande herói do bolsonarismo, o cara ungido à condição de justiceiro do universo, né? Bastou entrar em rota de colisão ou com alguma desconfiança do Moro,
que virou um bandido imediatamente, né? O que não me estranha nem um pouco, mas aos olhos do que interessava ao bolsonarismo, ele foi triturado. Pega o caso dessa inocente moça, essa médica do HC da Universidade de São Paulo lá, não é? Ela entrou para a reunião com o Bolsonaro como a grande salvadora da saúde. 30 minutos depois ela estava triturada pelo gabinete do ódio. Pega a questão daquela triste enfermeira do Nordeste, uma moça bela de 35 anos de idade, que morre por se negar a tomar vacina por fidelidade ao Bolsonaro. Olha, meu Deus do céu, quem chega a esse ponto, não é? Então não é muito difícil de você entender o processo de manipulação da massa, inclusive de uma massa renunciando à crítica ou à compreensão do genocídio que está em curso e que pode se abater, aliás, tem frequentemente se abatido sobre ela. Não é? Então, esses mecanismos ideológicos são muito eficientes. E isso sustenta um Bolsonaro diante da sua política. Muito bem. Para além disso, também existe a guerra cultural, que é uma boa estratégia da guerra de extermínio, digamos assim. E os eleitos da guerra cultural são, obviamente, o MEC, chamado Ministério da Educação e Cultura, não é isso? Que está na mão de um evangélico, e que, inclusive, desde os tempos em que o movimento Escola Sem Partido, que era um besterol generalizado, ganha algum impulso no interior do bolsonarismo, ficava indicado que o MEC era um ministério a ser destruído. O outro ministério a ser destruído, aliás, já está sendo desmontado profundamente, é o Ministério da Saúde. Não há políticas públicas, não há ministro da saúde, não há capacidade de liderar uma campanha mínima, por exemplo, como a da vacinação. Não há nada da saúde. E o Ministério da Damais, o Ministério da chamada Mulher, Família e Direitos Humanos, que não é de maneira alguma da mulher, não é direito algum da família e direito algum dos direitos humanos. Na verdade, a Damares opera um processo de desmonte de todos os ganhos que a pauta feminista, a pauta dos direitos humanos e a pauta dos direitos humanos e da família tinha ganho. Tudo isso é profundamente desmontado. Gostaria de deixar para vocês essa reflexão. E ao final aqui eu vou deixar algumas referências que algumas pessoas pediram para que eu colocasse. Tá bem? Até um próximo assunto, um grande abraço para vocês todos. Valeu?